Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo, mais uma noite. Olá Priscila. Olá pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa que é a nossa última live antes do lançamento da revista Augusta. Vocês podem imaginar como nós estamos, a equipe inteira está super ansiosa. E hoje é com a querida Nilza, que acaba de entrar. Nilza, vou te puxar aqui para dentro logo para a gente começar. Sejam todos bem. Boa noite. Chamem as amigas, não percam. Olá, Nilza. Olá, Camila, tudo bem? Meninas, Tudo bem, Juliana, querida? tudo jóia. Ai, que alegria, que Que honra, que alegria, né? privilégio. Que Ai, gostoso. muito obrigada, querida. Está sendo assim muito especial e fechar assim com chave de ouro contigo junto da gente já estamos no lucro, já estamos ganhando. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade maravilhosa, o lançamento da revista. Está sendo uma experiência maravilhosa. Só tenho a agradecer, né? A longa jornada que a gente tem junto aí É verdade. do, Desde o de do volta ao lar, né, Nilza? desde o De Volta ao Lar, né? E muito feliz aí pela iniciativa de vocês, pelo convite e pelas pessoas maravilhosas, todas que você já ouviu, a Marina, a Valesca, a Déia e todas as outras surpresas aí que Sim. eu sei que você vai aprontar aí Uhum. pro pessoal. Sim. Bom, Nilza, eu vou te apresentar, porque eu sou a rainha da gafe, já aconteceu de sair falando e não apresentar as pessoas. Para quem não conhece a Nilza, nós somos amigas já há bastante tempo. A Nilza mora em São Paulo e é casada, é mãe, é católica e tem se aprofundado um pouco mais na geografia há algum tempo, né, Nilza? Lido bastante a esse Sim, respeito. Nós já nos conhecemos há vários anos e a Nilza sempre que podia participava dos hangouts lá na casa de Penélope, né, Nilza? uma E delícia. quando, quando, a, quando a Nilza estava junto, o pessoal parava para ouvir, né? Porque era aula e era uma bênção. E hoje ela está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho sobre essa questão, sobre a qual tu também vai escrever na revista, né, Nilza? Obrigada, amor. Vou Chegou meu escrever na chá. revista. Vou escrever, tenho tentado preparar as coisas assim com o maior carinho, com a maior dedicação possível, tentando colocar assim o coração naquilo que a gente faz, né? E é um assunto para mim inesgotável, que provavelmente eu vou me Sim. debruçar e estudar isso o resto da minha vida, Uhum. né? Sim. E até você queria começar. Então, eu acho que a gente podia situar um pouco, um pouco as nossas futuras assinantes, vamos pela fé, Vamos pela fé. as meninas que estão nos assistindo, né? Como foi para a gente descobrir esse tesouro que é a vida dos santos, né? Para quem não sabe, a geografia, né, é essa escrita sagrada que conta a vida dos santos, né, Nilza? Então, Sim, esses muitos relatos que vêm se acumulando, né? Eu, como ex-protestante, para mim, isso foi mais ou menos como descobrir um baú do tesouro, né? Porque isso não existia no meu horizonte. Eu ia até o Atos dos Apóstolos ali, né? Conhecendo a vida da igreja até ali, no máximo uma noção vaga em Apocalipse, e depois pula para 1500, né? Reforma é, Protestante em diante. Então eu tinha uma lacuna aí de 1500 anos de história da igreja e de história familiar, digamos assim, da nossa família espiritual que eu desconhecia completamente, né? Tinha alguma noção por nomes, mas não conhecia nada. Então, quando eu comecei a conhecer um pouco disso, assim, um mundo se abriu, né?
Mas conta um pouquinho como é que foi para ti, Nilza, essa descoberta. Então, para mim, assim, foi um pouquinho diferente, porque eu sou nascida e criada numa família católica, mas os meus pais também não eram assim. Minha mãe é viva, meu pai é falecido. Uhum, A minha mãe não era uma pessoa de prática católica, ela era uma uhum, católica nominal, vai por assim dizer. uhum, O meu pai não, o meu pai já era assim, um homem mais ligado à igreja. Então, assim, eu não tive o que muitas famílias católicas têm hoje, tiveram no passado, o hábito de ler as agiografias em casa. uhum, uhum. O hábito que eu tive de família desde criança é que quase todas as pessoas mais velhas da minha família tinham o seu santo de devoção. Sim, uhum, uhum. Então, assim, meu pai, por exemplo, todo ano levava a gente na igreja de São Judas Tadeu, que ele era devoto de São Devoto. Judas Uhum, Tadeu, né? Então, eu não tive assim a leitura das agiografias, mas eu tive assim a tradição de frequentar as a missas do dia presença, né? santo, de ir à presença e Uhum, aquela cerimônia toda, aquela uhum, festa toda, e era sempre um uhum, compromisso inadiável. Então, assim, eu tenho memórias de infância muito agradáveis disso, porque quando uhum. chegava o dia, por exemplo, de ir, era uma festa, e meu pai era um comilão, então nesse dia também tinha que ter assim uma coisa muito alegre em casa, muito Aham, festiva, né? Mas assim, depois, né, a universidade joga a gente num terreno assim árido, né? uhum, A gente se afasta. E nessa época da universidade eu já comecei assim a me afastar um pouco. Não muito, uhum, porque eu frequentei assim grupo de jovens da igreja praticamente 6 anos seguidos. uhum. E eu li muita coisa na época, só que era uma época assim, isso aí eu estou falando da década de 80, começo da década Aham, de 90. Então, sim, assim, teologia de libertação era fortíssima nessa sim, época. sim. Uhum, Então, o que você quiser saber a respeito disso já tinha que ser muito solo mesmo, porque só se falava de outros assuntos, de outros temas. Foi uma época uhum, assim que a igreja ficou, principalmente no Brasil, né, em São Paulo, ficou coberta de uma aridez muito grande. E era uma época que a gente está falando assim, provavelmente as meninas mais novas vão achar, talvez tenham dificuldade de imaginar o que é isso, mas na época não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. uhum, Então, uhum, uhum. assim, Pesquisa na você biblioteca, né? pesquisa na biblioteca, mas Uhum. digamos que as agiografias não são assim tão presentes na biblioteca, né? Não. Você não chega na biblioteca e encontra. Sim. Comprar livros não era tão simples. Descobrir Uhum. que os livros existiam não era uma coisa assim tão Sim. simples. Uhum. Então, eu tinha assim algumas coisas ainda de acervo antigo do meu pai, da minha avó, e frequentava, para quem conhece São Paulo, hoje é uma porcaria, mas na época a editora Paulinas tinha uma loja perto Uhum. do metrô. Então eu ia lá e ali eu comprei muitas coisas. E, na verdade, é um hábito que, de certa forma, sim, eu nunca abandonei. Me acompanha Uhum. aí, hábito de ler a geografia desde os 18, 19 anos. Eu tive períodos em que eu li menos, mas Uhum. eu Uhum. nunca, assim, abandonei completamente. Sim. Mas, eu vou ser bem rápida, eu voltei, digamos assim, a acelerar as leituras. Quando eu comprei um livro, e já tem isso aí, foi mais ou menos assim, sei lá, 2000 e pouco. Eu estava na livraria e tinha uma biografia de São Francisco de Assis, que Uhum. era de um autor ruim. Quer dizer, ele não é necessariamente ruim, mas São Francisco de Assis, Chesterton escreveu sobre ele. Então, Uhum. não É. era o Chesterton. Na época, Sim. não era o Chesterton. Era Aham. um.
um historiador americano, e ele escreveu um livro sobre São Francisco de Assis. Eu acho até que ele tentou ser honesto na elaboração do livro, mas ele foi me irritando, sabe? Porque ele foi contando uma série de coisas sobre São Francisco de Assis de uma forma muito teatral, de uma forma muito caricata. E todo livro tinha um viés contrário à igreja. Então, ele já começava o livro falando assim que São Francisco de Assis não podia ser só dos católicos. Né? Lá foi, seguiu, aí foi contando a trajetória. Mas lá pelas tantas, ele fala assim pro leitor dele. Olha, agora, algo assim, né? Tem séculos que eu li o livro. Mas ele fala algo mais ou menos assim. Olha, agora vocês vão ficar pasmos. Ele não queria romper com a igreja e ele gostava do Papa. Aí eu falei assim, que isso? Sabe? Quando é que ele rompeu mesmo? Que isso? Sabe? E aí, mas isso foi uma coisa interessante, porque foi a primeira vez que eu percebi que havia uma série de pessoas que realmente acreditava que o santo era só uma personalidade, que a igreja não tinha nada a ver com isso. Então, entendi o ponto. Entende? Uhum. Aí o livro me interessou, eu li até o fim e eu percebi que realmente, por trás de toda a biografia, tinha uma concepção de que toda a trajetória de santidade daquela pessoa não só podia ser dissociada da igreja, como a igreja era até um obstáculo. Era até meio decepcionante que o santo não tivesse brigado. Sido um revolucionário. Sido revolucionário. Tipo, puxa vida. Ele é legal, podia ter sido melhor, né? Se tivesse chutado palma. Não chutou, tudo bem. Exatamente. Como quem diz assim, até que estava bom, né? Não tivesse o defeito de ter sido obediente. Né? Tá bom, vai. Sim. Tá bom. Então, isso aí me abriu uma janela a mais de me preocupar assim, com a qualidade da pessoa que escreve a geografia. Não no sentido de que, não, eu não vou ler se não for um católico abalizado. Não, eu leio tudo. Sim. Né? Sem medo, né? Sem medo. Mas eu até gosto de ler, porque eu gosto de fazer as comparações. Se eu não tivesse lido, eu não teria percebido uma tendência de algumas pessoas de pensar o santo da igreja e transformar o santo num simulacro dele, numa visão em que assim, não, essa parte eu não gosto, né? Um popstar espiritual, assim. Exatamente, um popstar, um guruzão, alguém assim, Isso. né? Um guruzão, que ele não é. E aí eu terminei o livro e falei assim, gente, esse biógrafo, ele estudou e não entendeu nada do que aconteceu. Ele não entendeu absolutamente nada. Porque o santo, ele chegou a nós porque é a tradição da igreja. É a tradição da igreja. São pessoas de carne e osso que mostram pra gente a primeira coisa fundamental para uma jornada, que a santidade é possível. E a gente percebe que a santidade é possível porque quando a gente lê as agiografias, das curtinhas até as grossas, a gente percebe a multiplicidade de personalidade dessas pessoas.
como elas são diferentes, são homens, são mulheres, existem crianças, pessoas Uhum. com uma vida extremamente longa, outras pessoas com uma vida muito curta, que morreram muito Sim. cedo, né? E de Uhum. alguma forma elas conseguiram deixar o seu lado animal, deixar o seu lado mundano, e elas conseguiram abraçar uma transcendência com todos os defeitos que elas tinham. Uhum. Uhum. Apesar de si, elas conseguiram, né? Apesar de si, elas conseguiram, porque Uhum. todos os santos canonizados, eles não são a Virgem Maria, Mãe de Deus. Uhum. Virgem Maria tem o dogma da Imaculada Conceição, ela recebeu Jesus no seu ventre e é a criatura terrena mais perfeita que já existiu. Uhum. Os santos não, os santos são gente comum, Uhum. gente que nasceu Concebida em pecado, né? concebida em pecado, fruto da queda, com todas as suas dificuldades, Uhum. travaram cada um a seu modo batalhas imensas espirituais, fizeram uma jornada em vida de entregar corpo e alma à vontade divina, Uhum. que é Uhum. alguma coisa assim, extremamente difícil, por isso tão inspiradora. E Sim. Deus é tão bom que nunca exigiu dos seus santos o mesmo grau de sacrifício e o mesmo grau de Uhum. dificuldade. Uhum. Uhum. E é Uhum. uma coisa que eu acho interessante, porque o entregar tudo para mim, o entregar tudo, quem sou eu? Eu sou ninguém, mas o entregar tudo para determinada pessoa pode ser um sacrifício que só parece comparativamente diferente a alguém que entregou coisas assim estupendas, grandiosas, como Joana Uhum. d'Arc, por exemplo. Aham. Uhum. Mas o fato é que o nível de doação, de amor, de comprometimento era o mesmo, na medida do talento de Uhum. cada um. Uhum. Exatamente. Foi tudo, né, Nilza? Mas é um Foi tudo tudo. proporcional ao indivíduo, né? Jesus é que mede isso e conhece o coração, né? Eu, eu, Exatamente. eu vou, eu vou te interromper porque eu lembrei muito, muito, muito da primeira geografia que eu li. Eu comecei lendo as compilações, né, Nilza? Que Sim. essa daqui especialmente, Na Luz Perpétua, volume um, volume 2. Olha que bonito que É, tá quando tem casa com maravilha. criança, né? Bem Pois inteirinho. é. A gente começou assim. E isso, todos os dias de manhã a gente fazia as nossas orações e lia o Santo do Dia, eu junto com as crianças. E esse negócio começou a borbulhar dentro de mim, a borbulhar, 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 borbulhar. Aí um dia nós fomos visitar uns afilhados nossos, a Miriam e o Gabriel. E ele me chamou, madrinha, eu tenho uma coisa para ti. Eu, tamo aí. Aí ele tinha comprado uma pilha desse livrinho e tirou um e deu para mim. E é esse aqui, ó. A autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque. Fala-se muito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E foi a essa santa que Jesus revelou o seu coração. E eu Presente. lembrei dela agora porque tu estava falando justamente dessa questão da medida, né? A gente Sim. só vê o exterior, a gente só julga pela aparência, mas Deus pesa o coração de cada um. E tem uma passagem nesse livro que ela relata, isso é uma autobiografia, ela própria foi obrigada a redigir por ordem da superiora contando as experiências dela. E é um livro bem fininho, quem puder, olha só, é facílimo de ler, é muito rapidinho, ó. Ela conta assim que ela teve que chegar ao extremo. Jesus pediu assim, ó, o máximo para ela, que era que ela comesse queijo. E ela, e ela foi e comeu o queijo. E o coração transbordou de amor por Jesus. Né? É uma coisa assim que parece tão besta, mas a dificuldade que era para aquela mulher esse ponto.
Para mim seria um Exatamente. deleite. Jesus me manda comer todo o brie do mundo que eu como, todo o camembert que eu como, Para mim seria o contrário. né? Para de comer queijo. A sua obrigação é parar de comer queijo. Eu fui criada a queijo desde que eu nasci, não Sim, é? sim. É. Porque, Então é assim, justamente isso, Nilza. exatamente. Porque é uma coisa assim interessante que a gente percebe, por exemplo, assim, nós temos santos na igreja que têm uma inteligência acima de qualquer média, isso, sabe? Isso comparado, assim, não só entre pessoas inteligentes que já existiram no mundo, nós Uhum, tivemos santos, assim, que são pilares da inteligência até hoje, São Tomás de verdade. Aquino, né? Uhum, Edith Stein, é, e Santa Hildegarda de Bingen, né? aham, sim. Mas você tem santo que não tinha essa inteligência, Uhum, santo que era uhum, criança. Você pode uhum. ser burro como Exato, uma santo porta, burro. né? Exato, Você exato. pode Que é ser o caso de perfeitamente São burro, José de Cupertino, né? Quem não sabe? assistiu ainda, desculpa interromper, Nilza, assista na Lumine TV o filme, ou tem no YouTube também, sobre São José de Cupertino, o santo relutante. O coitado burro como uma porta. Só que assim, o coração dele era tão puro, era tão cheio de amor, que quando ele começava a rezar, ele levitava, Nilza. Ele Justamente. saía voando. Então, assim, os nossos olhos não veem, os nossos olhos não têm Não, como medir, né? é uma relação transcendente de amor em que cada um entrega o máximo daquilo que tem. Por isso, Uhum, uma coisa um cuidado que se deve tomar, e nesse ponto o autor americano, nossa, chutou muito fora, é não agirmos como juiz do santo. uhum, uhum. Porque há uma tentação, né? Porque a gente quer ser juiz de todo mundo. Sim. O juizinho Uhum, mora aqui no coração de todo mundo. uhum, Então, as pessoas entregam aquilo que tem. E eles entregaram aquilo que tinha. E sim. alguns que entregaram, assim, aparentemente pouquíssimo aos olhos, por exemplo, de quem busca só a inteligência, por exemplo, Uhum, ou uhum, só o martírio, por exemplo, uhum, uhum, vão achar, poxa, mas essa pessoa aqui, por que essa pessoa foi reconhecida uhum, santa, uhum, né? uhum. Sim. Todo mundo que se debruça sobre essas geografias, e para nós, não pode não ser um hábito perdido individualmente para essa ou aquela família, mas para a cristandade se tornou um hábito que já não existe mais. Sim. Não como era na Idade Média, em que todo mundo, né? Todo mundo, não sei se Sim. as meninas já tiveram oportunidade de, assistir, de ler os microcontos de Decameron. Cada Uhum, microconto de Decameron, assim, eu vou viajar, o santo fulano tá comigo e vai garantir uhum, uhum, a minha boa chegada. E era uma coisa assim tão presente, contar com esses uhum. exemplos humanos fenomenais e pedir a intercessão deles, Sim, sim. que os medievais eram até abusados, né? Eles até brigavam com o santo. Tipo, se É, alguma coisa não é, dava é, certo, é, eles até brigavam. é aquele senso, Nilza, de pertencimento à família da fé, Exatamente. né? É isso que nos falta e é isso que nós precisamos buscar desesperadamente, né? Eu estava meditando agora de tarde a respeito dessa live, desse trabalho todo da Augusta, né? E eu me lembrei de um versículo lá de Hebreus, Ah, sim. e não é aquele da nuvem de testemunhas. Esse eu fui lembrar depois. Eu lembrei de um outro em que o apóstolo, eu vou até ler aqui, ele diz o seguinte: é um conselho que ele está dando para os hebreus, né? Não abandoneis a nossa assembleia, como é costume de alguns,
mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes aproximar-se o grande dia. Num primeiro momento, a gente pode ler essa passagem, isso é Hebreus 10, 25, para quem quiser ler depois na própria Bíblia, né? A gente pensa assim, a Assembleia é o templo, né? Ou sei lá, é o grupo de oração. Mas isso tá certo, também é isso. Mas se a gente expandir isso, né, Nilza? A nossa Assembleia ela é muitíssimo maior. Ela é composta de toda a igreja triunfante, de toda a igreja padecente, de toda a igreja militante, né? Então, quando nós nos unirmos a essa Assembleia, dessa igreja que venceu, dessa igreja que está junto do Senhor, né? Seja por meio da oração, ou seja por meio da leitura e da meditação das geografias, é isso, né? Esse resgate, ele se dá através disso. Eu preciso voltar a frequentar a minha família. A Eu nossa preciso família. voltar a estar junto dos meus irmãos, né? Muitas pessoas, e não sem razão, me escrevem se queixando que estão isoladas, porque não só por causa, não tem nada a ver com a quarentena, mas isoladas assim espiritualmente, né? Porque o padre é um ímpio, é um comunista, entendeu? Porque a família toda não tá nem aí para Deus, e não tem amigos, e não tem ninguém. Para essas pessoas eu digo, Deus sabe onde você tá. E o braço dele não é curto para nos salvar. Nós temos justamente essa família inteira que, embora a gente não tenha como ver fisicamente, é real, né, Nilza? É real. Tanto é que a gente pede pela intercessão deles, né? E a gente recebe esse auxílio. Vocês não sabem, eu estava queimando o churrasco aqui, mais uma vez, né? Mãe de 5 filhos, procurando justamente esse livro aqui, sem achar. E eu fiz uma prece muito rápida, eu disse, por favor, Santa Margarida, me ajuda a achar esse livro. Nilza, eu só olhei para o lado e eu achei o livro. Eu só olhei para o Essas lado e eu coisas achei o livro. acontecem. Não, e Essas mais, eu coisas não... acontecem. Agora eu me empolguei, vou contar tudo então, Nilza. Então, eu contei que eu ganhei um dia qualquer do nosso afilhado esse livro, né? O que eu não contei é que 2 meses depois, mais ou menos, eu recebi a visita de uma participante lá da Casa de Penélope também, a Kátia Bittencourt, e ela me trouxe uns presentinhos, porque a Kátia mora na Europa, né? E entre esses presentinhos, gente, que ela trouxe, veio esse broche aqui, ó, do Sagrado Coração de Jesus, diretamente do mosteiro onde ela viveu. E não só isso, Nilza, uma relíquia dela. E ela não E ela, sabia. e ela não sabia porque eu não publiquei, eu não contei em lugar nenhum. E ela me disse o seguinte, Camila, eu tô com isso aqui guardado há tanto tempo para te dar. Eu passei por lá e eu soube que eu tinha que pegar e eu tinha que te dar. Como é que eu não vou acreditar que esta santa intercede por mim no céu? Como, Nilza? E essas coisas acontecem, é uma coisa assim muito interessante, porque o estudo, mesmo que seja assim uma coisa pequena, a imersão nessa riqueza da igreja, ela abre a inteligência e ela diminui fortemente o sentimento de solidão. Sim, pura verdade, Nilza. Né? Porque o que acontece a gente vai tomando em contato com essa riqueza descomunal e começa a acontecer no momento em que você, às vezes, simplesmente não sabe o que fazer diante de determinada situação, algum detalhe de alguma coisa que você leu brota e você sente quase como se realmente alguém te pegasse no colo e falasse assim, você lembra? Você lembra que aconteceu tal coisa? Aquele santo para aquela pessoa e como ele agiu? E assim, é claro,
eu sou muito imperfeita. Eu não tenho condições de me comparar, mas eu posso me inspirar. Uhum, Eu uhum. posso tentar, eu posso ter paciência, eu posso principalmente ter esperança, confiar, Eu saber que posso querer, né, Nilza? Eu eu posso posso querer querer. isso. Uhum, Eu posso saber que hoje as coisas podem estar assim, quase sem perspectiva, mas amanhã podem estar diferentes. uhum, uhum. E uma outra coisa fundamental, para mim, pelo menos, foi estudar as ligações ocultas entre o trabalho de um santo que 100 anos depois, 200 anos depois, vai ajudar na formação do outro, que 50 anos depois vai pipocar na mão do outro, Uhum, que uhum. eu comecei a meditar e tentar compreender uma realidade que, para mim, não é simples, mas que eu me esforço, que é o fato de aceitar que tudo que eu possa estar fazendo agora, eu não vou ver o resultado. Uhum. Porque, quer a gente queira, quer não queiramos, a gente vive numa época moderna, a gente vive numa época imediatista, Uhum. e a gente, desde criança, a gente tem essa pretensão. A gente foi acostumado, porque a gente vive numa cultura, por mais que a gente tente se afastar, nós vivemos numa cultura materialista. Então, é estranho Sim. Uhum. que a gente possa fazer coisas a vida inteira e não ver resultado nenhum. E o resultado não é problema nosso. Sim, Não é da sim. nossa conta, sabe? E é uma coisa assim que faz. Isso aí é praticamente carne de vaca, né? Qualquer católico sabe disso. Mas introjetar esse conceito e acalmar o espírito com essa compreensão de que eu tenho que tentar fazer o que eu tenho que fazer, o que é meu dever, o que é minha Uhum, obrigação, o que é vontade de uhum. Deus. E o que Deus vai fazer disso não é da minha conta. Sim. É como a esmola, né, Nilza? É como Jesus a disse pra esmola. gente dar. Eu dou. Eu dou. Ah, mas e vai beber? Isso não é problema meu. Jesus Não é mandou eu dar, problema eu tô seu. dando. Paciência, né? Exatamente. E nesse ponto, quase nada é problema nosso. Problema nosso é servir. Exatamente. A nós cabe o sim, Só. né? Sim. Ou eis-me aqui, né? Como o Só. profeta. Eis-me aqui, Senhor. Então, por exemplo, tem uma coisa assim, interessante. Eu tenho aqui uma biografia de São Vicente de Paula. Vou mexer aqui, que ela está aqui embaixo. Ela é muito bem escrita, sabe? Muito bem interessante, muito interessante. É essa aqui. Uhum, Esse livrão aqui é um uhum, livro assim muito interessante, porque ao mesmo tempo que conta a história dele, é uma linguagem muito simples, muito acessível. Você acaba estudando a história da França junto. E teve uhum. assim, porque todo mundo que é meio rato de biblioteca, opa, acidentes. Todo mundo que é Tudo meio bem. rato, todo mundo que é meio ratão de biblioteca sabe que às vezes você lê um livro inteiro que fica na sua cabeça um parágrafo, né? E o Uhum. negócio que você lembra mesmo. E Sim. eu me lembrei de uma coisa assim que foi muito útil para mim como mulher casada. Por isso que eu vou falar, porque pode ser útil para outras Uhum. mulheres casadas. Sim. São Vicente de Paulo foi muito auxiliado, cercado de mulheres por todos os lados, foi muito auxiliado por mulheres muito devotas, entre elas Santa Luísa de Marilac. Uhum. Era casado, tinha filhos naturais e adotivos. Então, é uma biografia que conta a história de São Vicente, mas indiretamente Um pouco dela também. conta bastante até, porque ela era Uhum. assim o braço direito dele. Uhum. Uhum. E lá pelas tantas, o que acontece? A vocação dela de servir a igreja era muito forte e ela intensifica os trabalhos, ela intensifica os trabalhos.
e os filhos dão muito trabalho para ela, mesmo depois de adultos, todos, os Uhum. adotivos e os naturais. Uhum. E o marido dela adoece gravemente e ela está cada vez mais se embrenhando, porque, na verdade, o que ela queria era servir a igreja em tempo integral. Ela queria Uhum. servir as obras de caridade em tempo integral. E São Vicente de Paulo dá uma chamada dela. Fala assim, Fia por minha conta, tá? Mas eles eram íntimos. Então ele fala assim, Sim. Fia, você não vai fazer nada disso agora. Você vai doar para as obras de caridade o pouquinho de tempo que te restar. A sua prioridade é cuidar do seu marido enquanto ele viver. E ela obedeceu. Ele era o diretor espiritual dela. Uhum. Então, assim, ela obedeceu, ele veio a falecer, os filhos tornaram-se adultos, deram trabalho a vida inteira, mas não eram mais crianças, eram adultos. E quando chegou na hora, ela assumiu integralmente a obra. Uhum. E se tornou assim, sabe? Se fosse uma empresa, ela seria uma Uhum. espécie de CEO da empresa. Aham. Uhum. Mas primeiro, ela tomou uma chamada de São Vicente para que, em hipótese alguma, colocasse aquele serviço na frente da primeira obrigação dela, que era cuidar do marido dela enquanto ele vivesse. Esse é um dos nortes que eu tenho, por exemplo. Sim. Entende? Então, assim, se eu tenho uma Uhum. dúvida, se eu tenho uma coisa assim, nossa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo outro, imediatamente esse trecho, esse episódio da orientação de São Vicente para ela me vem e Uhum. eu não posso. Uhum. Uhum. Eu não posso, eu não devo. Isso aqui é vaidade. Uhum. Se eu coloco uma obrigação, um desejo de servir de modo X na Uhum. frente do meu dever de servir de modo Y, não é serviço, é vaidade. É verdade. Essas coisas, talvez outras pessoas consigam aprender mais facilmente do que eu. Eu, se não tiver o exemplo, a Uhum. coisa. Mas, Nilza, nós somos assim, Nilza. Uma coisa é a gente adquirir informação, outra coisa é a gente adquirir conhecimento, aquele negócio entrar no coração da gente e a gente conseguir aplicar aquela informação à nossa vida, que foi exatamente o que aconteceu no teu caso, né? É diferente isso. Ontem a Marina citava, né, como a igreja é mãe, né? E, e os relatos das vidas dos santos são prova dessa maternidade. Porque nessa diversidade de vidas, nessa diversidade de pessoas, né, Nilza? De diferentes condições sociais, de diferentes lugares do mundo, de diferentes. Até questões físicas, né? Tu tem gente muito Sim, doente, tem aleijado, tu tem de de tudo que se tudo. possa imaginar. Nessas pessoas a gente vai conseguir aprender exatamente isso, como aqueles princípios abstratos, a própria lei de Deus, como ela se materializa, como ela é vivida na prática de uma maneira muito pedagógica, né? Muito prática. Eles são assim, forçando um pouco a barra, né? É o próprio catecismo, é a própria palavra, são pequenos cristos, né? Como é que eles vivem a vida É, com Deus na prática, né? é o evangelho vivo, porque toda a vida de santo é uma entrega, é um tributo de amor, é uma lembrança constante da revelação, da nossa filiação adotiva, da nossa possibilidade de transcender, de amar, de ser salvo por meio do serviço. Sim, Todos eles, todos sim. eles compreendem perfeitamente o que é a igreja, amam a igreja profundamente, Uhum, não uhum. confundem em hipótese alguma os pecados cometidos pelo clero, que sempre cometeu pecados desde que Sim, existe, sim. nunca confundiram, Uhum, nunca tiveram uhum. dúvida. Tanto assim que
quando eu me irrito com o livro, eu falo, eu brigo com o autor, assim, falando sozinha, né? E quando eu Aham. tinha lido aquela biografia, eu falava assim, como aquele autor americano entendeu tudo errado, porque assim, quando as coisas estão ruins na igreja, o santo ele não só não se revolta, não age de forma como revolucionária, como Uhum. geralmente ele acha que a culpa é dele. Uhum. Uhum. Quando as coisas não estão Sim. funcionando a contento, geralmente ele acha que é culpa dele. Ele acha que ele não se penitenciou o suficiente, ele não rezou Uhum. o suficiente, ele não serviu o suficiente. Então, É o assim, Cirineu, né, Nilza? É o Cirineu. exatamente. Ele se coloca. Boa noite. Chamem as amigas, não percam. Olá, Nilza. Olá, Camila, tudo bem? Meninas, Tudo bem, Juliana, querida? tudo jóia. Ai, que alegria, que Que honra, que alegria, né? privilégio. Que Ai, gostoso. muito obrigada, querida. Está sendo assim muito, muito especial e fechar assim com chave de ouro contigo junto da gente já estamos no lucro, já estamos ganhando. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade maravilhosa, o lançamento da revista, está sendo uma experiência maravilhosa, só tenho a agradecer, né, a longa jornada que a gente tem junto aí, É verdade. do, Desde o de do, volta ao lar, né, Nilza? desde o De Volta ao Lar, né, e muito feliz aí pela iniciativa de vocês, pelo convite, e pelas pessoas maravilhosas, todas que você já ouviu, a Marina, a Valesca, a Déia e todas as outras surpresas aí que Sim. eu sei que você vai aprontar aí Uhum. pro pessoal. Sim, sim. Bom, Nilza, eu vou te apresentar, porque eu sou a rainha da gafe, já aconteceu de sair falando e não apresentar as pessoas. Para quem não conhece a Nilza, nós somos amigas já há bastante tempo. A Nilza mora em São Paulo e é casada, é mãe, é católica e tem se aprofundado um pouco mais na geografia há algum tempo, né, Nilza? Lido bastante a esse Sim, respeito. Nós já nos conhecemos há vários anos e a Nilza sempre que podia participava dos hangouts lá na casa de Penélope, né, Nilza? uma E delícia, estamos quando a Nilza estava junto, o pessoal parava para ouvir, né? Porque era aula e era uma bênção. E hoje ela está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho sobre essa questão, sobre a qual tu também vai escrever na revista, né, Nilza? Obrigada, amor. vou Chegou meu escrever chá. na revista. Vou escrever, tenho tentado preparar as coisas assim com o maior carinho, com a maior dedicação possível, tentando colocar assim o coração naquilo que a gente faz, né? E é um assunto para mim inesgotável, que provavelmente eu vou me Sim. debruçar e estudar isso o resto da minha vida, né? Uhum. Sim. E até você queria começar. Então, eu acho que a gente podia situar um pouco, um pouco as nossas futuras assinantes, vamos pela fé. Vamos pela fé. As meninas que estão nos assistindo, né? Como foi para a gente descobrir esse tesouro que é a vida dos santos, né? Para quem não sabe, a geografia, né, é essa escrita sagrada que conta a vida dos santos, né, Nilza? Então, esses muitos relatos que vêm se acumulando, né? Eu, como ex-protestante, para mim, isso foi mais ou menos como descobrir um baú do tesouro, né? Porque isso não existia no meu horizonte. Eu ia até o Atos dos Apóstolos ali, né? Conhecendo a vida da igreja até ali, no máximo uma noção vaga em Apocalipse, e depois pula para 1500, né? Reforma É, Protestante em diante. Então eu tinha uma lacuna aí de 1500 anos de história da igreja e de história familiar, digamos assim, da nossa família espiritual que eu desconhecia completamente, né? Tinha alguma noção por nomes, mas não conhecia nada. Então, quando eu comecei a conhecer um pouco disso, assim, um mundo se abriu, né? Mas conta um pouquinho como é que foi para ti, Nils, essa descoberta.
Então, para mim, assim, foi um pouquinho diferente, porque eu sou nascida e criada numa família católica, mas os meus pais também não eram assim. Minha mãe é viva, meu pai é falecido. Uhum, A minha mãe não era uma pessoa de prática católica, ela era uma uhum, católica nominal, vai por assim dizer. uhum, O meu pai não, o meu pai já era assim, um homem mais ligado à igreja. Então, assim, eu não tive o que muitas famílias católicas têm hoje, tiveram no passado, o hábito de ler as agiografias em casa. uhum, uhum. O hábito que eu tive de família desde criança é que quase todas as pessoas mais velhas da minha família tinham o seu santo de devoção. Sim, uhum, Então, assim, meu pai, por exemplo, todo ano levava a gente na igreja de São Judas Tadeu, que ele era devoto de São devoto. Judas Uhum, Tadeu, né? Então, eu não tive assim a leitura das agiografias, mas eu tive assim a tradição de frequentar as a missas do dia presença, né? santo, de Uhum, ir à presença e uhum, aquela cerimônia toda, aquela uhum, festa toda, e era sempre um uhum, compromisso inadiável. Então, assim, eu tenho memórias de infância muito agradáveis disso, porque quando uhum. chegava o dia, por exemplo, de ir, era uma festa, e meu pai era um comilão, então nesse dia também tinha que ter assim uma coisa muito alegre em casa, muito Aham, festiva, né? Mas assim, depois, né, a universidade joga a gente num terreno assim árido, né? uhum, A gente se afasta. E nessa época da universidade eu já comecei assim, a me afastar um pouco. Não muito, uhum, porque eu frequentei assim grupo de jovens da igreja praticamente 6 anos seguidos. uhum, E eu li muita coisa na época, só que era uma época assim, isso aí eu estou falando da década de 80, começo da década aham, de 90. Então, sim, assim, teologia de libertação era fortíssima nessa sim, época. sim, uhum, Então, o que você quiser saber a respeito disso já tinha que ser muito solo mesmo, porque só se falava de outros assuntos, de outros temas. Foi uma época uhum, assim que a igreja ficou, principalmente no Brasil, né, em São Paulo, ficou coberta de uma aridez muito grande. E era uma época que a gente está falando assim, provavelmente as meninas mais novas vão achar, talvez tenham dificuldade de imaginar o que é isso, mas na época não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. uhum, Então, uhum, uhum. assim, Pesquisa na você biblioteca, né? pesquisa na biblioteca, mas Uhum. digamos que as agiografias não são assim tão presentes na biblioteca, né? Não. Você não chega na biblioteca e encontra. Sim. Comprar livros não era tão simples. Descobrir Uhum. que os livros existiam não era uma coisa assim tão Sim. simples. Uhum. Então, eu tinha assim algumas coisas ainda de acervo antigo do meu pai, da minha avó, e frequentava, para quem conhece São Paulo, hoje é uma porcaria, mas na época a editora Paulinas tinha uma loja perto Uhum. do metrô. Então eu ia lá e ali eu comprei muitas coisas. E, na verdade, é um hábito que, de certa forma, sim, eu nunca abandonei. Me acompanha Uhum. aí, hábito de ler a geografia desde os 18, 19 anos. Eu tive períodos em que eu li menos, mas Uhum. eu Uhum. nunca, assim, abandonei completamente. Sim. Mas, eu vou ser bem rápida, eu voltei, digamos assim, a acelerar as leituras. Quando eu comprei um livro, e já tem isso aí, foi mais ou menos assim, sei lá, 2000 e pouco. Eu estava na livraria e tinha uma biografia de São Francisco de Assis, que Uhum. era de um autor ruim. Quer dizer, ele não é necessariamente ruim, mas São Francisco de Assis, Chesterton escreveu sobre ele, então Uhum. não É. era o Chesterton. Na época, Sim. não era o Chesterton, era Aham. um historiador americano. E ele
escreveu um livro sobre São Francisco de Assis. Eu acho até que ele tentou ser honesto na elaboração do livro, mas ele foi me irritando, sabe? Porque ele foi contando uma série de coisas sobre São Francisco de Assis de uma forma muito teatral, de uma forma muito caricata. E todo livro tinha um viés contrário à igreja. Então, ele já começava o livro falando assim que São Francisco de Assis não podia ser só dos católicos. Né? Lá foi, seguiu, aí foi contando a trajetória. Mas lá pelas tantas, ele fala assim pro leitor dele. Olha, agora, algo assim, né? Tem séculos que eu li o livro. Mas ele fala algo mais ou menos assim. Olha, agora vocês vão ficar pasmos. Ele não queria romper com a igreja e ele gostava do Papa. Aí eu falei assim, que isso? Sabe? Quando é que ele rompeu mesmo? Que isso? Sabe? E aí, mas isso foi uma coisa interessante, porque foi a primeira vez que eu percebi que havia uma série de pessoas que realmente acreditava que o santo era só uma personalidade, que a igreja não tinha nada a ver com isso. Então eu achei, Entendi o ponto, entende? Uhum. Aí o livro me interessou, eu li até o fim e eu percebi que realmente, por trás de toda a biografia, tinha uma concepção de que toda a trajetória de santidade daquela pessoa não só podia ser dissociada da igreja, como a igreja era até um obstáculo. Era até meio decepcionante que o santo não tivesse Sido um brigado mais revolucionário. sido revolucionário. Tipo, puxa vida. Ele é legal, podia ter sido melhor, né? Se tivesse chutado palma. Não chutou, tudo bem. Exatamente. Como quem diz assim, até que estava bom, né? Não tivesse o defeito de ter sido obediente, né? Tá bom, vai. Tá Sim. bom. Então, isso aí me abriu uma janela a mais de me preocupar assim, com a qualidade da pessoa que escreve a geografia, não no sentido de que não, eu não vou ler se não for um católico abalizado. Não, eu leio Sim, tudo, sim. né? Sem medo, né? Mas sem medo. Mas eu até gosto de ler, porque eu gosto de fazer as comparações. Se eu não tivesse lido, eu não teria percebido uma tendência de algumas pessoas de pensar o santo da igreja e transformar o santo num simulacro dele, Sim. numa visão em que assim, não, essa parte eu não gosto, né? Um popstar espiritual, assim. Exatamente, um popstar, um guruzão, alguém Isso, assim, isso. né? Um guruzão, que ele não é. E aí eu terminei o livro e falei assim, gente, esse biógrafo, ele estudou e não entendeu nada do Reconcilio. Ele não entendeu absolutamente nada. Porque o santo, ele chegou a nós porque é a tradição da igreja. É a tradição da igreja. São pessoas de carne e osso que mostram para a gente a primeira coisa fundamental para uma jornada, que a santidade é possível. E a gente percebe que a santidade é possível porque quando a gente lê as agiografias, das curtinhas até as grossas, a gente percebe a multiplicidade de personalidade dessas pessoas. Como elas são diferentes, são homens, são mulheres,
existem crianças, pessoas Uhum. com uma vida extremamente longa, outras pessoas com uma vida muito curta, que morreram muito Sim. cedo, né? E de Uhum. alguma forma elas conseguiram deixar o seu lado animal, deixar o seu lado mundano, e elas conseguiram abraçar uma transcendência com todos os defeitos que elas tinham. Uhum. Uhum. Apesar de si, elas conseguiram, né? Apesar de si, elas conseguiram, porque Uhum. todos os santos canonizados, eles não são a Virgem Maria, Mãe de Deus. Uhum. Virgem Maria tem o dogma da Imaculada Conceição, ela recebeu Jesus no seu ventre e é a criatura terrena mais perfeita que já existiu. Uhum. Os santos não, os santos são gente comum, Uhum. gente que nasceu Concebida em pecado, né? concebida em pecado, fruto da queda, com todas as suas dificuldades, Uhum. travaram cada um a seu modo batalhas imensas espirituais, fizeram uma jornada em vida de entregar corpo e alma à vontade divina, Uhum. que é Uhum. alguma coisa assim extremamente difícil, por isso tão inspiradora. E Sim. Deus é tão bom que nunca exigiu dos seus santos o mesmo grau de sacrifício e o mesmo grau de Uhum. dificuldade. Uhum. Uhum. E é Uhum. uma coisa que eu acho interessante, porque o entregar tudo para mim, o entregar tudo, quem sou eu? Eu sou ninguém. Mas o entregar tudo para determinada pessoa pode ser um sacrifício que só parece comparativamente diferente a alguém que entregou coisas assim estupendas, grandiosas, como Joana Uhum. d'Arc, por exemplo. Aham. Uhum. Mas o fato é que o nível de doação, de amor, de comprometimento era o mesmo, na medida do talento de Uhum. cada um. Uhum. Exatamente. Foi tudo, né, Nilza? Mas é um Foi tudo tudo. proporcional ao indivíduo, né? Jesus é que mede isso e conhece o coração, né? Eu, eu, Exatamente. eu vou, eu vou te interromper porque eu lembrei muito, muito, muito da primeira geografia que eu li. Eu comecei lendo as compilações, né, Nilza? Que Sim. essa daqui especialmente, Na Luz Perpétua, volume um, volume 2. Olha que bonito que É, tá quando tem casa maravilha. com criança, né? Bem Pois inteirinho. é. A gente começou assim. E isso, todos os dias de manhã a gente fazia as nossas orações e lia o Santo do Dia, eu junto com as crianças. E esse negócio começou a borbulhar dentro de mim, a borbulhar, 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 borbulhar. Aí um dia nós fomos visitar uns afilhados nossos, a Miriam e o Gabriel. E ele me chamou, madrinha, eu tenho uma coisa para ti. Eu, tamo aí. Aí ele tinha comprado uma pilha desse livrinho e tirou um e deu para mim. E é esse aqui, ó. A autobiografia de Santa Margarida Maria Alacoque. Fala-se muito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E foi a essa santa que Jesus revelou o seu coração. E eu Presente. lembrei dela agora porque tu estava falando justamente dessa questão da medida, né? A gente Sim. só vê o exterior, a gente só julga pela aparência, mas Deus pesa o coração de cada um. E tem uma passagem nesse livro que ela relata, isso é uma autobiografia, ela própria foi obrigada a redigir por ordem da superiora contando as experiências dela. E é um livro bem fininho, quem puder, olha só, é facílimo de ler, é muito rapidinho, ó. Ela conta assim que ela teve que chegar ao extremo. Jesus pediu assim, ó, o máximo para ela, que era que ela comesse queijo. E ela foi e comeu o queijo. E o coração transbordou de amor por Jesus, né? É uma coisa assim que parece tão besta, mas a dificuldade que era para aquela mulher esse ponto.
Para mim seria um Exatamente. deleite. Jesus me manda comer todo o brie do mundo que eu como, todo o camembert que eu como, Para mim seria o contrário. né? Para de comer queijo. A sua obrigação é parar de comer queijo. Eu fui criada a queijo desde que eu nasci, não Sim, é? sim. É. Porque, Então é assim, justamente isso, Nilza. exatamente. Porque é uma coisa assim interessante que a gente percebe, por exemplo, assim, nós temos santos na igreja que têm uma inteligência acima de qualquer média, isso, sabe? Isso comparado, assim, não só entre pessoas inteligentes que já existiram no mundo, nós Uhum, tivemos santos, assim, que são pilares da inteligência até hoje, São Tomás de verdade. Aquino, né? Uhum, Edith Stein, e Santa Hildegarda de Bingen, né? aham, sim. Mas você tem santo que não tinha essa inteligência, Uhum, santo que era uhum, criança. Você pode uhum. ser burro com uma Exato, santo porta, burro. né? Exato, Você exato. pode Que é ser o caso de perfeitamente São burro, José de Cupertino, né? Quem não sabe? assistiu ainda, desculpa interromper, Nilza, assista na Lumine TV o filme, ou tem no YouTube também, sobre São José de Cupertino, o Santo Relutante. O coitado burro como uma porta. Só que assim, o coração dele era tão puro, era tão cheio de amor, que quando ele começava a rezar, ele levitava, Nilza. Ele Justamente. saía voando. Então, assim, os nossos olhos não veem, os nossos olhos não têm Não. como medir, né? É uma relação transcendente de amor em que cada um entrega o máximo daquilo que tem. Por isso, Uhum. uma coisa um cuidado que se deve tomar, e nesse ponto o autor americano, nossa, chutou muito fora, é não agirmos como juiz do santo. Uhum, uhum. Porque há uma tentação, né? Porque a gente quer ser juiz de todo mundo. Sim. O Uhum, juizinho mora aqui no coração de todo mundo. uhum, Então, as pessoas entregam aquilo que tem. E eles entregaram aquilo que tinha. E sim. alguns que entregaram, assim, aparentemente pouquíssimo aos olhos, por exemplo, de quem busca só a inteligência, por exemplo, Uhum, ou uhum, só o martírio, por exemplo, uhum, uhum, vão achar, poxa, mas essa pessoa aqui, por que essa pessoa foi reconhecida uhum, santa, uhum, né? uhum. Sim. Todo mundo que se debruça sobre essas geografias, e para nós, não pode não ser um hábito perdido individualmente para essa ou aquela família, mas para a cristandade se tornou um hábito que já não existe mais. Sim. Não como era na Idade Média, em que todo mundo, né? Todo mundo, não sei se Sim. as meninas já tiveram oportunidade de assistir, de ler os microcontos de Decameron. Cada Uhum, microconto de Decameron, eu vou viajar, o santo fulano tá comigo e vai garantir uhum, uhum, a minha boa chegada. E era uma coisa assim tão presente, contar com esses uhum. exemplos humanos fenomenais e pedir a intercessão deles, Sim, sim. que os medievais eram até abusados, né? Eles até brigavam com o santo. Tipo, se É, alguma coisa não é, dava é, certo, é, eles até brigavam. é aquele senso, Nilza, de pertencimento à família da fé, Exatamente. né? É isso que nos falta e é isso que nós precisamos buscar desesperadamente, né? Eu estava meditando agora de tarde a respeito dessa live, desse trabalho todo da Augusta, né? E eu me lembrei de um versículo lá de Hebreus, Ah, sim. e não é aquele da nuvem de testemunhas. Esse eu fui lembrar depois. Eu lembrei de um outro em que o apóstolo, eu vou até ler aqui, ele diz o seguinte: é um conselho que ele está dando para os hebreus, né? Não abandoneis a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente,
e tanto mais quanto vedes aproximar-se o grande dia. Num primeiro momento, a gente pode ler essa passagem, isso é Hebreus 10, 25, para quem quiser ler depois na própria Bíblia, né? A gente pensa assim, a Assembleia é o templo, né? Ou sei lá, é o grupo de oração. Mas isso tá certo, também é isso. Mas se a gente expandir isso, né, Nilza? A nossa Assembleia ela é muitíssimo maior. Ela é composta de toda a igreja triunfante, de toda a igreja padecente, de toda a igreja militante, né? Então, quando nós nos unirmos a essa assembleia, dessa igreja que venceu, dessa igreja que está junto do Senhor, né? Seja por meio da oração, ou seja por meio da leitura e da meditação das geografias, é isso, né? Esse resgate ele se dá através disso. Eu preciso voltar a frequentar a minha família. Eu preciso voltar a estar junto dos meus irmãos, né? Muitas pessoas, e não sem razão, me escrevem se queixando que estão isoladas, porque não só por causa, não tem nada a ver com a quarentena, mas isoladas assim espiritualmente, né? Porque o padre é um ímpio, é um comunista, entendeu? Porque a família toda não tá nem aí para Deus, e não tem amigos, e não tem ninguém. Para essas pessoas eu digo, Deus sabe onde você está. E o braço dele não é curto para nos salvar. Nós temos justamente essa família inteira que, embora a gente não tenha como ver fisicamente, é real, né, Nilza? É real. Tanto é que a gente pede pela intercessão deles, né? E a gente recebe esse auxílio. Vocês não sabem, eu estava queimando o churrasco aqui, mais uma vez, né? Mãe de 5 filhos, procurando justamente esse livro aqui, sem achar. E eu fiz uma prece muito rápida, eu disse, por favor, Santa Margarida, me ajuda a achar esse livro. Nilza, eu só olhei para o lado e eu achei o livro. Eu só olhei Essas pro lado coisas e achei acontecem. o livro. Não, e Essas mais... coisas acontecem. Agora eu me empolguei, vou contar tudo então, Nilza. Então, eu contei que eu ganhei um dia qualquer do nosso afilhado esse livro, né? O que eu não contei é que 2 meses depois, mais ou menos, eu recebi a visita de uma participante lá da Casa de Penélope também, a Kátia Bittencourt, e ela me trouxe uns presentinhos, porque a Kátia mora na Europa, né? E entre esses presentinhos, gente, que ela trouxe, veio esse broche aqui, ó, do Sagrado Coração de Jesus, diretamente do mosteiro onde ela viveu. E não só isso, Nilza, uma relíquia dela. E ela não sabia. E ela não sabia porque eu não publiquei, eu não contei em lugar nenhum. E ela me disse o seguinte, Camila, eu tô com isso aqui guardado há tanto tempo para te dar. Eu passei por lá e eu soube que eu tinha que pegar e eu tinha que te dar. Como é que eu não vou acreditar que esta santa intercede por mim no céu? Como, Nilza? E essas coisas acontecem, é uma coisa assim muito interessante, porque o estudo, mesmo que seja assim uma coisa pequena, a imersão nessa riqueza da igreja, ela abre a inteligência e ela diminui fortemente o sentimento de solidão. Sim, pura verdade, Nilza. Né? Porque o que acontece a gente vai tomando em contato com essa riqueza descomunal e começa a acontecer no momento em que você, às vezes, simplesmente não sabe o que fazer diante de determinada situação, algum detalhe de alguma coisa que você leu brota e você sente quase como se realmente alguém te pegasse no colo e falasse assim, você lembra? Você lembra que aconteceu tal coisa? Aquele santo para aquela pessoa e como ele agiu? E assim, é claro,
eu sou muito imperfeita. Eu não tenho condições de me comparar, mas eu posso me inspirar. Uhum, Eu uhum. posso tentar, eu posso ter paciência, eu posso principalmente ter esperança, confiar, Eu saber que posso querer, né, Nilza? Eu eu posso posso querer querer. isso. Uhum, Eu posso saber que hoje as coisas podem estar assim, quase sem perspectiva, mas amanhã podem estar diferentes. uhum, uhum. E uma outra coisa fundamental, para mim, pelo menos, foi estudar as ligações ocultas entre o trabalho de um santo que 100 anos depois, 200 anos depois, vai ajudar na formação do outro, que 50 anos depois vai pipocar na mão do outro, Uhum, que uhum. eu comecei a meditar e tentar compreender uma realidade que, para mim, não é simples, mas que eu me esforço, que é o fato de aceitar que tudo que eu possa estar fazendo agora, eu não vou ver o resultado. Uhum. Porque, quer a gente queira, quer não queiramos, a gente vive numa época moderna, a gente vive numa época imediatista, Uhum. e a gente, desde criança, a gente tem essa pretensão. A gente foi acostumado, porque a gente vive numa cultura, por mais que a gente tente se afastar, nós vivemos numa cultura materialista. Então, é estranho Sim. Uhum. que a gente possa fazer coisas a vida inteira e não ver resultado nenhum. E o resultado não é problema nosso. Sim, Não é da sim. nossa conta, sabe? E é uma coisa assim que faz. Isso aí é praticamente carne de vaca, né? Qualquer católico sabe disso. Mas introjetar esse conceito e acalmar o espírito com essa compreensão de que eu tenho que tentar fazer o que eu tenho que fazer, o que é meu dever, o que é minha Uhum, obrigação, o que é vontade de uhum. Deus. E o que Deus vai fazer disso não é da minha conta. Sim. É como a esmola, né, Nilza? É como Jesus a disse pra esmola. gente dar. Eu dou. Eu dou. Ah, mas e vai beber? Isso não é problema meu. Jesus Não é mandou eu dar, problema eu tô seu. dando. Paciência, né? Exatamente. E nesse ponto, quase nada é problema nosso. O problema nosso é servir. Exatamente. A nós cabe o sim, Só. né? Sim. Ou eis-me aqui, né? Como o Só. profeta. Eis-me aqui, Senhor. Então, por exemplo, tem uma coisa assim, interessante. Eu tenho aqui uma biografia de São Vicente de Paula. Vou mexer aqui, que ela está aqui embaixo. Ela é muito bem escrita, sabe? Muito bem interessante, muito interessante. É essa aqui. Uhum, Esse livrão aqui é uhum, um livro assim muito interessante, porque ao mesmo tempo que conta a história dele, é uma linguagem muito simples, muito acessível. Você acaba estudando a história da França junto. E teve uhum. assim, porque todo mundo que é meio rato de biblioteca, opa, acidentes. Todo mundo que é Tudo meio bem. rato, todo mundo que é meio ratão de biblioteca sabe que às vezes você lê um livro inteiro que fica na sua cabeça um parágrafo, né? E o Uhum. negócio, que você lembra mesmo. E Sim. eu me lembrei de uma coisa assim que foi muito útil para mim como mulher casada. Por isso que eu vou falar, porque pode ser útil para outras Uhum. mulheres casadas. Sim. São Vicente de Paulo foi muito auxiliado, cercado de mulheres por todos os lados, foi muito auxiliado por mulheres muito devotas, entre elas Santa Luísa de Marilac, que Uhum. era casada, tinha filhos naturais e adotivos. Então, é uma biografia que conta a história de São Vicente, mas indiretamente Um pouco dela também. conta bastante até, porque ela era Uhum. assim o braço direito dele. Uhum. Uhum. E lá pelas tantas, o que acontece? A vocação dela de servir a igreja era muito forte e ela intensifica os trabalhos, ela intensifica os trabalhos.
e os filhos dão muito trabalho para ela, mesmo depois de adultos, todos, os Uhum. adotivos e os naturais. Uhum. E o marido dela adoece gravemente e ela está cada vez mais se embrenhando, porque, na verdade, o que ela queria era servir a igreja em tempo integral. Ela queria Uhum. servir as obras de caridade em tempo integral. E São Vicente de Paulo dá uma chamada dela. Fala assim, Fia por minha conta, tá? Mas eles eram íntimos. Então ele fala assim, Sim. Fia, você não vai fazer nada disso agora. Você vai doar para as obras de caridade o pouquinho de tempo que te restar. A sua prioridade é cuidar do seu marido enquanto ele viver. E ela obedeceu. Ele era o diretor espiritual dela. Uhum. Então, assim, ela obedeceu, ele veio a falecer, os filhos tornaram-se adultos, deram trabalho a vida inteira, mas não eram mais crianças, eram adultos. E quando chegou na hora, ela assumiu integralmente a obra. Uhum. E se tornou assim, sabe? Se fosse uma empresa, ela seria uma Uhum. espécie de CEO da empresa. Aham. Uhum. Mas primeiro, ela tomou uma chamada de São Vicente para que, em hipótese alguma, colocasse aquele serviço na frente da primeira obrigação dela, que era cuidar do marido dela enquanto ele vivesse. Esse é um dos nortes que eu tenho, por exemplo. Sim. Entende? Então, assim, se eu tenho uma Uhum. dúvida, se eu tenho uma coisa assim, nossa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo outro, imediatamente esse trecho, esse episódio da orientação de São Vicente para ela me vem e Uhum. eu não posso, Uhum. Uhum. eu não posso, eu não devo, isso aqui é vaidade. Uhum. Se eu coloco uma obrigação, um desejo de servir de modo X na Uhum. frente do meu dever de servir de modo Y, não é serviço, é vaidade. É verdade. Essas coisas, talvez outras pessoas consigam aprender mais facilmente do que eu. Eu, se não tiver o exemplo, a Uhum. coisa. Mas, Nilza, nós somos assim, Nilza. Uma coisa é a gente adquirir informação, outra coisa é a gente adquirir conhecimento, aquele negócio entrar no coração da gente e a gente conseguir aplicar aquela informação à nossa vida, que foi exatamente o que aconteceu no teu caso, né? É diferente isso. Ontem a Marina citava, né, como a igreja é mãe, né? E, e os relatos das vidas dos santos são prova dessa maternidade. Porque nessa diversidade de vidas, nessa diversidade de pessoas, né, Nilza? De diferentes condições sociais, de diferentes lugares do mundo, de diferentes. Até questões físicas, né? Tu tem gente muito Sim, doente, tem aleijado, tu tem de de tudo que se tudo. possa imaginar. Nessas pessoas a gente vai conseguir aprender exatamente isso, como aqueles princípios abstratos, a própria lei de Deus, como ela se materializa, como ela é vivida na prática de uma maneira muito pedagógica, né? Muito prática. Eles são assim, forçando um pouco a barra, né? É o próprio catecismo, é a própria palavra, são pequenos cristos, né? Como é que eles vivem a vida É, com Deus na prática, né? é o evangelho vivo, porque toda a vida de santo é uma entrega, é um tributo de amor, é uma lembrança constante da revelação, da nossa filiação adotiva, da nossa possibilidade de transcender, de amar, de ser salvo por meio do serviço. Sim, Todos eles, todos sim. eles compreendem perfeitamente o que é a igreja, amam a igreja profundamente, Uhum, não uhum. confundem em hipótese alguma os pecados cometidos pelo clero, que sempre cometeu pecados desde que Sim, existe, sim. nunca confundiram, nunca confundiram, Uhum, nunca tiveram uhum. dúvida. Tanto assim que
quando eu me irrito com o livro, eu brigo com o autor, assim, falando sozinha, né? E quando eu Aham. tinha lido aquela biografia, eu falava assim, como aquele autor americano entendeu tudo errado, porque assim, quando as coisas estão ruins na igreja, o santo ele não só não se revolta, não age de forma como revolucionária, como Uhum. geralmente ele acha que a culpa é dele. Uhum. Uhum. Quando as coisas não estão Sim. funcionando a contento, geralmente ele acha que é culpa dele. Ele acha que ele não se penitenciou o suficiente, ele não rezou o Uhum. suficiente, ele não serviu o suficiente. Então, É o assim, Cirineu, né, Nilza? É o Cirineu. exatamente. Ele se coloca debaixo da cruz para ajudar Jesus a de novo ser crucificado, né? Esse é o Todo santo, né? dia, sempre. Esse é o santo. E é uma coisa assim, uma coisa assim muito impressionante, porque essa forma pedagógica vai ensinando para a gente assim alguns pequenos detalhes. E nesses pequenos detalhes, a gente lê um trecho do Evangelho e a gente já começa a compreender um pouquinho melhor do que a gente compreendia antes. Uhum, uhum. Por isso Verdade. que não é uma coisa assim, sabe, de gente velha, beata, crédula, é uma coisa que é um estudo que abre a inteligência, Sim, sim. Por né? exemplo, o próprio, quando estava falando da questão de se manter fiel à igreja, apesar da igreja, né? Dos homens de carne e osso que ocupam daquela posição de uma maneira indigna. Eu lembro do caso clássico do Padre Pio, que foi Sim, proibido de rezar a missa 3 anos sim, e ficou de castigo. ficou de Ai, castigo. né? Enquanto uns se revoltam e desobedecem, ele obedeceu. Ele sofreu aquilo, né? E nisso ele se uniu ainda mais a Nosso Senhor, né? Porque ele aceitou essa submissão, essa injustiça, né? E depois, enfim, é o Padre Pio, né? Não precisa nem É o explicar, né? Padre Pio. É o Padre Pio que ganhou fama mundial, todo mundo conhece esse homem e o nome dele só cresce. E ele continua catequizando as pessoas lá direto da comunhão dos santos, porque é isso que acontece, É. né? Uhum. E realmente um homem santo mesmo. Mas algumas coisas acontecem que, por exemplo, uma das minhas queridinhas, porque a gente sempre tem nossos queridinhos, né? Não tem jeito. Eles vão variando, né? Outros vão se aproximando. Aham. Mas os que Sim. eu chamo de queridinhos são alguns assim que a gente lembra, como no caso para você, Santa Margarida, uma queridinha, não tem Aham. jeito, Aham. né? Aham. Sim. Ela, né? Você vai lembrar dela, né? O seu desejo de lembrar dela vai surgir até antes de você racionalizar isso, né? Sim. Uhum. E eu tenho assim alguns queridinhos, mas entre eles eu tenho dois grandes pecadores, que é São Dimas, que Uhum. Aham. só estava lá na cruz, quer dizer, não Uhum. teve jornada de vida. Teve o homem estar lá pregado na cruz, olhar e reconhecer e pedir perdão. Que é uma coisa assim fantástica, porque em um minuto a vida desse homem mudou. Sim. Em um minuto, porque ele teve um minuto para dizer sim. E nesse um minuto ele disse. E outra grande pecadora, que é Santa Maria do Egito. Sim, eu amo Santa Maria do Egito. Amo Santa Maria do Que Egito. não dá para não amar, porque assim, é de uma doçura, Uhum. de uma abnegação, de um amor maravilhoso, não é? E assim, como é que nós estamos falando dessa mulher que se enfiou no deserto por 40 anos em 2020, no Egito, não é? Uma pessoa absolutamente pecadora. Eu até queria até indicar, né? Porque dos detalhes, né, que a gente
estava falando, né, antes de começar a conversa, é que esse é um assunto tão fascinante que não foi à toa que os grandes artistas se apaixonaram pelos santos ao Sim, longo, né? é Porque não tem como verdade. não se apaixonar. E nós temos aqui a Cecília Meirelles, que escreveu esse livrinho aqui, não sei se você tem, Não, né? não Esse tenho. livrinho é uma preciosidade, Aham, é uma coisa mais linda do mundo, né? Porque nós temos uma grande poetisa brasileira, talentosíssima. Cecília uhum, Meirelles amava loucamente as geografias. Ela uhum, tinha o Flor Sanctorum, que ela lia junto com a avó dela, a avó Jacinta. uhum, E ela era alguém, isso desde muito pequena, desde criança. E uhum. ela escreveu esse livrinho aqui, em que ela conta a história. É o Pequeno Oratório de Leu, Santa Clara, o Romance de Santa Cecília e o Oratório de Santa Maria Egipsíaca. uhum. E a coisa mais linda que acontece é quando um grande artista se apaixona por um santo e escreve sobre a vida dele. É verdade. É uma coisa maravilhosa. Da mesma forma que Sim. você lê Chesterton escrevendo sobre São Francisco de Assis e sente que não precisa ler mais nada sobre São Uhum, Francisco, você uhum, lê a poesia de Cecília Meirelles sobre Maria, sobre Santa Maria do Egito, e você fala assim, meu Deus, uhum. essa mulher colocou em poesia de uma forma tão profunda a abnegação e a entrega dessa Sim. mulher, que eu não preciso ler mais nada. Posso até ler se aparecer, As, mas é um as trabalho. pessoas estão as pessoas estão pedindo o título, Nilza, para irem atrás. Lê Não pra sei se gente que dá aí para fica enxergar. difícil de ver. Não, lê pra gente que é É, melhor. ó, é, são, tem o nome dos três poemas. É Uhum, Pequeno Oratório de Santa Clara, Romance de Santa Cecília, Oratório de Santa Maria Egipsíaca. uhum, Muito bonitinho uhum. para quem tiver as crianças, dá para fazer teatrinho, dá Aham, para a criança ler uma fala, dá para fazer umas coisas. sim. Muito bonito, Uhum. muito interessante. E tinha mais uma Deixa, coisa eu- que eu queria comentar, deixa, diga. deixa eu só aproveitar. Quem quiser ler a história na geografia mesmo de Santa Maria do Egito, eu recomendo este aqui, A Legenda Áurea, do Jacopo Varese. É um livro grosso e ele é uma compilação clássica de todos os santos do primeiro milênio. Então, santos que hoje a gente já não ouve mais falar, né, porque vão sendo substituídos, graças a Deus, são muitos, né, Nilza, dá para Então, escolher, né, qual santo daquele dia a gente lê, né, é, aqui na Legenda Áurea a gente tem o primeiro milênio, então lá tem um relato bem extenso sobre Santa Maria do Egito e foi aí que eu conheci, né? Ele não, esse aqui não é um livro para a gente ler assim, seguindo os dias, como é na Luz Perpétua, né? Mas é um banquete, é maravilhoso, eu gosto é muito. maravilhoso. Eu tenho também, até tinha separado aqui, não sabia se você ia trazer o Aham. seu ou não. É uma leitura muito agradável, Sim, é muito divertido de ler. Quanto tempo nós temos ainda? eu acho que uns 10 minutos ainda. Uns 10 minutos, né? Uhum, Eu queria fazer dois comentáriozinhos rápidos, certo? uhum, Um comentáriozinho rápido que, sei lá, fiquei com vontade de fazer, porque eu acho que faz sentido no âmbito de estudar as geografias, é que eu ouço muito, ouço não, leio nas redes sociais, é muito comum a pessoa falar assim, olha, o Brasil é um país ruim, o Brasil é um país difícil e nós não produzimos santos. uhum. Outros países produziram muitos santos e nós não produzimos santos. Então, veja,
Eu não posso negar, porque isso aí seria negar a realidade, em que países que tem uma população católica com um catolicismo mais profundo, mais ativo, e que criam seus filhos de forma mais piedosa, Uhum. naturalmente tenderão a ter um número maior de filhos que vão ingressar na vida consagrada, nos mosteiros, se tornarão padres, se tornarão freiras, Sim. e alguns desses se tornarão santos. Isso é inegável. Mas queria chamar atenção para uma coisa. A santidade é universal, porque a catolicidade é universal. Então, afirmações desse tipo não devem incomodar as pessoas. A nossa religião, a nossa igreja é universal. Todos os santos da comunhão dos santos são nossos intercessores no céu. Pouco importa se eles nasceram no Brasil ou se eles não nasceram no Brasil. E nós também não estamos nas Olimpíadas, não estamos na Copa do Mundo, disputando quem ganhou mais medalhas. Uhum. É verdade. Entende? Isso não é relevante. Nós temos um grande santo brasileiro, que é São José de Anchieta. É um enorme tesouro ter tido São José de Anchieta. Existe uma biografia sobre ele, vou até mostrar essa aqui, escrita no Brasil. Anchieta, o apóstolo do Brasil. Essa biografia foi escrita pelo padre Hélio Abranches Viotti. Foi uma das biografias utilizadas no processo de canonização dele. É um livro que vai ensinar muito sobre o santo e indiretamente sobre a história do Brasil, sobre como a gente nasceu, como a gente se Sim. desenvolveu. E nós começamos com São José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. São homens maravilhosos. Nós temos esse santo maravilhoso. Ele viveu em 1500 e pouco. A canonização dele foi recentíssima, século Uhum. XX. Sim. Entende? Uhum. Nós temos a Irmã Dulce, que foi uma mulher maravilhosa. Qualquer país do mundo teria a honra de ter uma Irmã Dulce. Sim. E mesmo se não tivesse tido a canonização formal da Irmã Dulce, ela já era uma santa anônima. Sim. Sim. Sim, e fora os Entende? beatos, né, Nilza? Nós temos a Fora os Beata Albertina em beatos. Santa Catarina, que é a nossa Santa Maria Gorete, né? A menina Exatamente. que preferiu morrer do que se deixar violentar, né? Nós Exatamente. temos aqui também na Diocese de Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul, os beatos Manuel e Odílio, que eram um padre e um diácono que foram assassinados porque ele se opôs à Revolução Farroupilha. Ele disse: olha, a gente não é assim Chimango e Maragato, não é nada disso, nós somos um povo, né? Exatamente. Nós somos um E o cara povo. foi assassinado, ele foi martirizado, ambos, né? E a causa tá em o processo está aberto, está rolando, né? Ainda, e já são beatos, então com certeza não tá, existem as amarras culturais, né, Nilza? Existe, não adianta, nós somos todos filhos de Adão, todos filhos de Eva, né? Nós somos uma única família, né? Somos o gênero humano, mas nós temos as nossas peculiaridades, os nossos jeitos, os Sim. nossos limites, as nossas manias, né? Mas o braço de Deus não encurta, nunca Não. encurta, nunca encurta. A graça de Deus é plena hoje como ela sempre foi. Jesus Cristo é ontem, hoje, sempre o mesmo, né? Então Está vitorioso. a obra da cruz ela está completa. Não se acrescenta mais nada ao sacrifício de nosso Não. Senhor. Então, essa graça, essa liberdade que ele conquistou para nós, de sermos livres de fato, né, ela é acessível a qualquer um que queira. É acessível a qualquer Exatamente. um que queira.
né? E quando a gente olha para os santos, nós olhamos para os nossos irmãos mais velhos e a gente aprende a querer com eles, né? Exatamente. Então eu olho para Santa Zélia e eu vejo aquela mulher que dizia, olha, se eu pudesse eu parava de trabalhar, mas eu não posso. E se esborrachava trabalhando. E se esborrachava Exatamente. trabalhando, ao ponto do marido fechar lá a lojinha dele e ir ajudar ela com as rendas. Eu aprendo com Santa Zélia, né? Eu aprendo com Santo Antônio Maria Claret, né? Maravilhoso. Cara, um apóstolo assim, o que esse homem escreveu, o que esse homem andou, o que esse homem batizou, crismou, casou, converteu, é inacreditável que esse homem tenha feito tanto em tão pouco tempo. Tipo, qualquer pessoa normal levaria umas 5 vidas para fazer o que ele fez em um ano Exatamente. e sem recurso nenhum. Então, assim, a gente precisa voltar para casa. A gente precisa voltar para Exatamente. nossa família, né, Nilza? E aprender e pedir para os nossos irmãos nos ajudarem, né? É isso, isso está disponível, não é uma coisa assim, não, mas aí eu tenho que fazer mais não sei o que para daí. Não, a obra da cruz está completa, a gente precisa se arrepender, é ser humilde e pedir ajuda, e ir atrás, né? Não tem mistério, foi assim para todo mundo, né, Exatamente. Nilza? E não precisamos fazer nada sozinhos. A Sim, igreja não sim, exige que a gente faça nada sozinho, que a gente faça nada sem rezar muito, sem pedir ajuda. A gente não está sozinho nessa isso. espiral que a Marina falou Uhum, ontem. uhum, Nós não estamos sozinhos nisso. sim, E essa igreja abençoada, esse pagamento da cruz que está terminado, ele é universal, ele é de todos nós. Nós temos exemplos desde o início da cristandade e continuamos tendo. E eles continuam vindo e surgindo nos lugares mais imprevistos, em famílias até em que não houve catolicidade nenhuma, de repente, nenhuma. Uhum. É, sabe? Deus Não é? quis. Uhum, Deus quis, como pediu Edith Stein, foi, sabe? uhum, Não uhum. teve jeito. Partiu o coração da mãe dela falar. A mãe Sim. dela era uma judia devota, partiu o coração da mãe, não podia ser evitado. E não adianta. Deus olhou aquela menina e falou assim: não, eu quero para mim, e quis, não teve jeito. Uhum, E as coisas vão continuar acontecendo. E para mim, isso me enche de esperança. sim, sim. Porque não depende de nós. Não depende de nós. Uhum. Não depende de nós. Depende de nós só aceitar fazer parte da melhor coisa do mundo. Ou É tentar, verdade. todo dia. É a única coisa Sim, que depende de nós. Só. sim, sim. É verdade. Eu gostaria de acrescentar, por fim, mais um versículo, aquele que. Agora nós temos 2 minutos. Aquele versículo de Hebreus para encerrar, bem conhecido, Hebreus 12:1. Desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. É isso, meninas, é isso. E é para isso que a Augusta existe, para que nós possamos nos ajudar, olhando Jesus, desvencilhando do pecado, correr para essa vida que Deus tem para todas nós. Querida, muito obrigada, viu, por esse tempo junto com a gente. Foi muito bom, Nilza. Eu que agradeço, minha querida. Disponha, é sempre um prazer maravilhoso falar com você. Sucesso. Obrigada, Deus obrigada. abençoe essa jornada e que as coisas possam aí aparecer surpresas maravilhosas, principalmente na caminhada de fé que todos nós temos que fazer. Amém, amém. Por último, queridas, a vencedora do nosso sorteio. Esse é um outro livro muito bom da editora Concreta, Vida dos Santos, do padre Alan Butler. A vencedora foi a Renata Nogp. Renata underline Nogp. Por favor, procure a gente, Renata, no direct, que você é a vencedora desse livro e eu quero mandar ele para ti, tá bom? E agora, gente,
corram lá para o site da Augusta, www.revistaugusta.com, e caminhem mais um pouco junto com a gente. A Nilza está lá com um artigo maravilhoso sobre Santa Teresa de Jesus dos Andes, né, Nilza? Uma chileninha. Uma chileninha. Tá bom, gente? Um abraço, muito obrigada e fiquem com Deus.